não sou mais católico pela questão da Maria Católica Romana. Primeiro, nós precisamos deixar claro que a Maria, mãe da pessoa humana de Cristo, não tem absolutamente nada a ver com a Maria descrita no catolicismo romano. Nós vemos duas coisas aqui interessantes no relato desse jovem. A primeira é que ele ressuscita a heresia nestoriana mais uma vez, dizendo Maria é mãe apenas da parte humana de Jesus. E segundo, que ele atribui a sua saída do catolicismo por não ter compreendido as matérias sobre mariologia, as questões dogmáticas sobre Maria. Isso mostra um padrão, né? As pessoas têm preguiça de estudar e acham mais convenientes abandonar a fé e agora atribuem a culpa disso às questões teológicas que não entenderam. E nós vamos responder aqui, depois da vinheta, o relato desse jovem aqui. Deus abençoe, vamos lá, aperte os cintos, depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria receber você aqui. Que alegria. Vamos juntos evangelizar. Você já sabe que é muito importante esse passo aqui. Clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Já deixa um comentário aí acerca da sua primeira impressão sobre o tema de hoje. Você acha conveniente alguém atribuir a culpa de sua saída do catolicismo por não ter compreendido as matérias, os dogmas? Então nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Antes, quero agradecer as pessoas que têm nos ajudado. Ainda não chegamos nem em 50% da nossa arrecadação mensal. Para que nós possamos gravar aqui todos os dias, de segunda a sexta, precisamos da sua ajuda, tá bom? Estamos fazendo isso desde fevereiro. Não é possível que no final do ano não vamos conseguir garantir aí as gravações do mês de dezembro. Faça a sua doação e nos ajude. Estude catolicismo comigo pelo curso Católicos. Aprenda a defender a sua fé das principais argumentações, objeções e ataques protestantes em detrimento da fé católica. Receba uma vez por mês um e-book maravilhoso aí no seu e-mail. Clube de Leitura Católica e Digital, Clube JVM. Faça parte dessa família. Vamos lá então responder aqui a essa questão do rapaz. Então, primeiramente, ele atribui a sua saída por não compreender, né, as questões dos dogmas marianos. Ele vai colocar aqui os detalhes disso. E ele já ressuscita no início do vídeo aquela heresia combatida pela igreja lá no concílio de Éfeso, onde a igreja, mais de 1000 anos antes do protestantismo surgir, já combatia o pensamento dele aí, que as naturezas divinas e humanas se separam em Jesus Cristo. Isso é uma heresia. A união hipostática nos diz que Jesus é todo homem e todo Deus. É por isso que Maria tem, desde os primórdios do cristianismo, o título de mãe de Deus. Porque ela é a mãe de Deus Pai? Não, ela é a mãe de Deus Filho. Ela é a mãe de Deus em Jesus Cristo. Porque não tem como dizer que ela é apenas mãe de Cristo homem. Porque isso é uma heresia. Heresia nestoriana, eu não vou explicar aqui, já tem vídeos demais falando sobre isso, mas vamos continuar aqui a fala dele. A Maria dos Evangelhos é uma mulher, meus irmãos, que recebeu o título de bendita entre todas as mulheres. Essa é a Maria dos católicos, se é que podemos dizer assim. Porque é um termo que você está inventando. A Maria da Bíblia não tem nada de diferente daquilo que o catolicismo ensina. Esse aqui é um ponto importante. Vocês apenas se esquecem de enaltecer o termo que Haritomene, do capítulo 1, versículo 28 de Lucas, onde vai dizer que ela é plena da graça de Deus, cheia da graça. Não é uma simples admiração que devemos ter por essa mulher, e sim uma super admiração, porque ela trouxe o Salvador do mundo. Não quer dizer que essa super admiração, ou seja, o culto de hiperdulia, seja a adoração, conforme muitas vezes vocês fazem esse equívoco de equalizar, né, o termo veneração com adoração, coisa que os dicionários discordam de vocês. Vamos lá. Indiscutivelmente foi uma escolhida para que se cumprissem os planos e propósitos celestiais. Ela, sem sombra de dúvida, é um exemplo de serva, de abnegação e comprometimento com Deus. Tudo isso nós cremos. Ela é aquela que disse, fiat voluntas tua, mostrando que faz a vontade de Deus, né? E aquele argumento que muitas vezes vocês utilizam, quando Jesus falou assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Vocês usam esse versículo tentando excluir Maria, justamente desses atributos que você disse aí, de obediente, de serva, né? Ela é duplamente mãe, porque ela faz a vontade de Deus e ela é a mãe de Deus em Jesus Cristo. Duplamente mãe.
Ah, se as mulheres atuais tivessem o caráter, amor e devoção ao reino como ela teve. Não somente as mulheres, mas os homens também, que não se envolvessem com mentira, que não gastassem o seu tempo para falar mal da religião dos outros. Isso seria sim imitar Nossa Senhora. Contudo, meus irmãos, jamais em toda a Bíblia encontraremos base para adorá-la ou... Aqui é o termo, né? Adoração, que eles equalizam com veneração, já falamos 1 milhão de vezes, não é a mesma coisa. Basta você ler dicionários idôneos. Ela em pé de igualdade com Deus ou Cristo. Ela mesma, em Lucas 1, 46 e 47, deixa claro que é Ele o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Nós fomos salvos por regeneração. Cristo nos regenerou, nos salvou na cruz, nos lavou dos nossos pecados e nos garantiu ali a premissa de que pudéssemos fazer a livre adesão a essa salvação. Maria também foi salva, mas por preservação, é o dogma da Imaculada Conceição, também já falamos muito sobre isso. Então, a salvação inerente a Maria é por preservação, ela foi preservada do pecado, né? Inclusive há protestantes, apologistas protestantes, admitindo, né, que Maria foi livre de todo o pecado atual. Aí, alguns vão objetar na questão do pecado original, mas ela foi preservada do pecado. E nós fomos regenerados do pecado. A salvação é em duas vertentes diferentes. Uma outra fala completamente contrária às Escrituras é o dogma da virgindade perpétua de Maria. Aqui ele se lasca, hein? Vamos lá. Os católicos insistem em afirmar que Maria continuou virgem após o nascimento de Cristo. Contudo, Mateus 1, 24 e 25 diz que José não a conheceu até o nascimento de Jesus. Esse até que, no grego, é o éos, né? E não há a premissa de que depois da ocorrência do éos na Bíblia, aconteceu algo depois desse até que. A prova está aqui, minha gente, ó. Mateus 28, 20. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Quer dizer que depois do fim do mundo, Jesus não vai estar conosco? Tá vendo que depois do até aí, o éos, não significa que aconteceu um evento após o até? Outro exemplo nós temos lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23. O texto vai dizer assim: E Micol, filha de Saul, não teve filhos até que chegou o dia de sua morte. Quer dizer que depois do dia da morte de Micol ela teve filhos? Depois que morreu ela teve filhos? Tá vendo que o até que não significa nada, que aconteceu alguma coisa depois desse até que? Agora, o maior argumento a favor da virgindade perpétua de Maria é ela própria que dá. Quando, no capítulo 1 de Lucas, ela vai questionar o anjo: como se dará isso? Como vou conceber um filho? Pois não conheço um homem. Ela pergunta no futuro, pensando no futuro, como se dará isso? Ora, essa pergunta seria totalmente desnecessária se Maria tivesse certeza que ia viver relações sexuais no seu casamento que se aproximava. Ela já estava prometida a José, ela simplesmente poderia ter ocultado essa pergunta. Ela ia entender, subentender. Entendi, anjo. Daqui a alguns dias vou ter uma relação sexual abençoada por Deus com meu esposo, meu futuro esposo. E o nosso filho, que vai ser concebido desta relação, será considerado o Salvador e o Filho de Deus. Será considerado aí o Salvador. Mas ela não omite o questionamento que abona a sua virgindade. Ela pergunta: como se dará isso? Pois não conheço homem. É esse texto aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, Lucas 1,34. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço homem. Então, esse texto aqui mostra que Maria é a primeira a defender a sua virgindade perpétua e o seu voto de castidade e de virgindade perpétua. É irrefutável. Mas vamos continuar aqui, vamos ver o que mais que ele fala. Ou seja, depois ela teve uma vida completamente normal no que concerne a ser esposa de José. Ela teve em sua vida aquela situação. Ela foi usada, ela foi preservada ali da sexualidade, da relação sexual. Deus simplesmente, depois que Jesus Cristo nasce, agora ela é normal. Antes ela não era normal não, porque ela portava Deus. Mas agora que Jesus já nasceu, agora sim, peque à vontade, viva. Né? Eu não estou dizendo que o ato sexual abençoado por Deus é pecado. Mas é a premissa que eles vão dizer sempre, que ela tinha pecados, que ela tinha transgressões, que ela tinha concupiscência, que ela tinha fragilidades ali no aspecto de cair em pecado. Mas eles nunca conseguem provar na Bíblia qual foi o pecado de Maria. Né?
e tentam utilizar a sexualidade, que é algo muito santo dentro do matrimônio, para mostrar que ela teve uma vida normal depois que Jesus nasceu. Porque antes ela estava separada, mas depois que Jesus nasce, acabou a utilidade dela. Deus usou ela e agora não precisa mais dela. É incrível isso. Mas vamos lá. O termo conhecer era frequentemente utilizado pelos hebreus no sentido de relações sexuais normais entre um homem e uma mulher casada. Ainda, meus irmãos, sobre esse assunto, note que quando as Escrituras falam sobre o Filho de Deus, a palavra utilizada é unigênito, que significa único gerado. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Porém, em Mateus 1,25 diz que José não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito. Aqui é um problema muito grande, porque ele diz que Jesus é o filho primogênito de Maria, e essa palavra primogênito sugere que ela teve mais filhos depois. Mas isso é um problema muito sério, porque Jesus também é chamado de primogênito do Pai. O texto está lá em Hebreus 1,6. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, todos os anjos de Deus o adorem. Isso aqui faz com que o argumento do protestante caia. Porque se Jesus Cristo é chamado de unigênito em João 3,16, por que aqui ele é chamado de primogênito? Porque o filho unigênito, ele também pode ser o primogênito. Sim, o único filho de um casal, ele é ao mesmo tempo unigênito e primogênito. Então, esse argumento da primogenitura de Jesus protestante cai por terra agora com a própria Bíblia. Vamos continuar aqui e ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. A palavra primogênito significa primeiro filho. Meus irmãos, se Maria tivesse tido apenas um filho, a palavra seria unigênito e não primogênito. Então, eu já refutei ele, né? Ele está dizendo que se Maria tivesse só um filho, ele chamaria unigênito e não primogênito. E ele argumenta utilizando que João 3,16 diz que Jesus é o unigênito do Pai, mas ele se esqueceu do quê? De Hebreus 1,6. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, Jesus Cristo é ao mesmo tempo chamado unigênito do Pai e também primogênito. Por quê? É lógico, minha gente. Imagina um casal que tem um filho apenas, certo? É um casal que tem um filho único, então ele é o unigênito. Mas ao mesmo tempo ele é o primogênito, porque ele é o primeiro. E pode ser que daqui um mês, daqui um ano, aconteça uma nova concepção e sim, vamos ter uma segunda criança. Mas ele, ao mesmo tempo, nesse momento aqui, o unigênito e o primogênito. Então é um argumento muito tolo, né? E muito vazio. E eles se esquecem, né? Eles pensam que na Bíblia só fala que Cristo é o unigênito do Pai. De Maria ele é o primogênito, mas de Deus Pai ele é o unigênito. Mas aqui Hebreus 1,6 diz que Jesus também é o primogênito do Pai, porque ele é o primeiro. Né? Então é muito básico entender isso, que não tem nada a ver esse argumento aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Jesus não foi o seu único filho, ele foi o seu primeiro filho. A Bíblia relata que ela teve sim filhos, como descreve. Mateus 13,55, o texto vai nos dizer: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Está bastante claro, meus irmãos. Essa questão já foi refutada, tem um vídeo aqui no meu canal, vou deixar na descrição, que explica sobre essa questão dos supostos filhos de Maria. Não existe na Bíblia nenhum texto dizendo fulano filho de Maria, a não ser atribuindo a Jesus Cristo. Existe sim a questão dos irmãos do Senhor, mas essa palavra irmãos, o adelphos, pode ser enquadrada também em irmãos de caminhada, irmãos de fé. Então é muito difícil provar em Marcos 6,3 que aqueles nomes ali, Tiago, José, Judas, Simão, são irmãos de sangue. Porque não há um texto dizendo, por exemplo, Tiago, filho de Maria. Não tem um texto dizendo Simão, filho de Maria. Tem um texto dizendo fulano, irmão do Senhor, em vários momentos. Por exemplo, como Gálatas 1:19, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: não encontrei dos apóstolos ninguém além de Tiago, irmão do Senhor. E é óbvio que quando nós vamos cruzar com as Sagradas Escrituras, lá em Mateus capítulo 10, nós temos 2 Tiagos apenas narrados na Sagrada Escritura. Os protestantes acham que aqui em Gálatas 1:19 surgiu um terceiro Tiago do nada, né? Mas nós temos Tiago maior, que é irmão de João e filho de Zebedeu, e Tiago menor, que é filho de Alfeu. E nós sabemos que nem Zebedeu e nem Alfeu eram esposo de Maria Santíssima, e sim São José. Então é impossível que aqui se trate
de irmãos de sangue. Mas nós temos algo detalhado aqui no nosso canal, basta você estudar sobre isso. Tudo isso aqui já foi muito bem refutado. Vamos lá. A doutrina da virgindade perpétua de Maria é mais um dos inúmeros ensinos contrários às Escrituras. Os pais da igreja discordam dele, porque São Justino de Roma vai falar da virgindade perpétua, Santo Efrem, São Jerônimo. São Jerônimo, lá no século V, ele combateu o herege Elvídio, escrevendo uma carta, uma refutação poderosíssima, perfeita, que inclusive muitos argumentos do pai da igreja, São Jerônimo, que é enaltecido pelos protestantes em algumas outras áreas, mas nessa aqui não, né? Porque eles combatem o seu pensamento aí contra a virgindade perpétua. Ele combateu de forma veemente Elvídio, né? A heresia elvidiana, que tentava pregar a mesma coisa que esse senhor aqui está pregando, que a virgindade perpétua foi inventada. E, na verdade, a igreja sempre acreditou nisso. E aquilo que se contrapõe a esse dogma, ele sempre foi combatido pela igreja. Essas coisas que se opõem, esses pensamentos e argumentos que se opõem à virgindade perpétua, sempre foram combatidos pela igreja, sobretudo por São Jerônimo, aí, o terror do herege Elvídio e terror também dessas heresias protestantes aí que tentam atacar o dogma da virgindade perpétua. Em 1950, o Papa Pio XII, ele decretou a Assunção de Maria. Ele disse que Maria ressuscitou dos mortos e logo após a sua morte foi levada aos céus e lá está entronizada como rainha dos céus. Você já viu algum texto na Bíblia que fala sobre a ressurreição de Maria? As Escrituras, meus irmãos, pelo menos até onde eu vi, nos dizem que Cristo foi quem ressuscitou dos mortos e não Maria. Então aqui, a última fala dele é sobre o dogma da Assunção de Maria, promulgado em 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII na Munificentissimus Deus. E aqui ele entra na questão da sola escritura, né? Para eles tudo tem que estar de forma explícita na Bíblia. E nós não estamos aqui num debate bíblico, e sim num debate teológico. Já afirmamos muitas vezes que todas as questões católicas estão de forma implícita na Bíblia. Nos vem pela patrística, nos vem pela tradição. E, pelo contrário, o dogma da Assunção de Maria é sim, conforme já afirmamos, de forma implícita encontrado na Bíblia. Em Apocalipse capítulo 12. Em Gênesis 3, a eminência já do ensinamento que abonaria o dogma da Assunção de Maria. A luta de Deus contra o mal e a figura de Maria sendo preservada da mancha do pecado original. Portanto, ela não podia conhecer a morte como os demais pecadores. Enfim, o dogma vai afirmar que, terminando o curso da vida terrestre da Virgem Maria, ela foi assunta de corpo e alma à glória dos céus. Eles acreditam, por exemplo, que Elias viveu essa graça, eles acreditam que Enoque viveu essa graça, só porque de uma forma mais explícita está lá nos versículos bíblicos, mas eles não acreditam que aquela que gerou, aquele que veio salvar o mundo do pecado, podia ter vivido essa graça, né? Eles não acreditam que Maria, por essa graça especial, conforme vai dizer São Justino de Roma, Santo Ambrósio, conforme vão abonar a questão da Assunção de Maria, o próprio Santo Tomás de Aquino em seus pensamentos, eles acham que Maria não, Maria é mais indigna do que Enoque e do que Elias. Enoque e Elias, que não geraram nenhuma premissa de salvação para o povo de Deus, esses sim subiram ao céu, de corpo e alma. Mas Maria, aquela que gerou o Salvador do mundo, essa aí não viveu essa graça, ela não é digna disso. Então é uma incoerência muito grande. Eu queria fazer um último comentário aqui, sem desmerecer o relato desse jovem, né, católico. Estude a doutrina, mergulhe nos ensinamentos, estude o catecismo. Estude a promulgação dos dogmas. Tente entender. Não entendeu? Procure um padre. Procure um líder aí da sua paróquia. Um catequista. Mas não é qualquer um, não. Procura aqueles que você sabe que tem conhecimento. E tire as suas dúvidas. Para que não aconteça com você o que aconteceu com esse jovem. De você sair da igreja e depois ficar atribuindo a culpa a Maria. Ah, porque eu não entendi as doutrinas e dogmas marianos. É por causa dela que eu saí da igreja católica. Não atribua essa culpa à sua preguiça. É a minha dica. Nunca atribua a culpa de sair da igreja católica à sua preguiça de não ter estudado. É a minha dica aqui para você católico. Que isso não aconteça com você. Esse é o meu desejo. Se você chegou até aqui, clique em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Eu vou pedir para você a bênção de Deus, a bênção da igreja. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor.
Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pega eles, Nossa Senhora. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.